E todos que aqui estão. Quero dizer para nós, todos que estão aqui, que para mim é imensamente alegria estar aqui reunido nesse grupo maravilhoso do PT. E quero dizer para vocês, a minha luta, e Deus me criança, com a política, porque eu sou de uma época de 62 e 64, foi quando teve a Revolução, né? Que eles tomaram o país aí, deram golpe e vão lá. Porque ele queria fazer na escola, queria fazer reforma agrária. Os grandão não conseguiram, não aceitou isso. E nós passamos a época da ditadura, e eu como jovem, como criança, vi como que o povo sofreu e como que foi uma luta para que nós tivéssemos a nossa democracia. Correu sangue, gente morreu, foi uma luta muito forte. E nós vemos hoje também essa juventude de 20 a 40 anos que já ganhou essa democracia de graça. Eles não sabem como que foi a luta pela essa democracia. Agora no social, Deus usou um homem simples lá do Nordeste, de 4º ano primário, né? Porque Deus colocou as coisas ao sábio entendido e revelou os pequenininhos. Revelou aquele lá do Nordeste, Luiz Inácio Lula da Silva Lula, para fazer um grande trabalho social, ganhar uma eleição e mudar a vida do povo. Porque no meu tempo, minha mãe falava, se nós tivéssemos o mesmo lugar assim para nós morar. Nós não tínhamos. Fui conhecer luz elétrica com 20 anos de idade. Fui tomar um banho elétrico com 20 anos de idade, aquela bacia. Então, eu quero dizer para todo mundo, nós temos que fazer um trabalho forte em cima da juventude, de 20 a 40 anos. Por que de 20 a 40 anos? Porque já ganhou de graça, são herdeiros da democracia, são herdeiros de tudo que o povo tem nesse país. Nós vemos que o pedreiro morria, largava viúva, sem um aluguel, sem uma casa para morar, largava sem um NPS, né? Não tinha, não conseguia. Agora nós vemos o pedreiro hoje, 2, 3 casas de aluguel, uma Ranger séria, uma caminhonete séria. Aí a maioria aí pintou, todos que trabalham na construção civil, igual eu trabalho a minha vida vendendo na construção civil, sou fundador daquele bairro de estou ali há quase 30 anos e sei o que é a vida das domésticas, gente. As mulheres eram trabalhar como escravas. E qual que era a doméstica antigamente? Qual que era as mulheres? Eu sei que as mulheres não vão ficar tristes com isso, não. Antes de Lula, o chinês arrebentava uma rabiarada, até as mulheres com cabelo tudo piado, o povo tem tudo. Gente, Lula veio, Brasil sorridente, cabelo, as mulheres foram pro salão toda semana. Os homens que vergonha da piada das mulheres, hoje os homens da piada das mulheres querem comer de perder as mulheres, as mulheres estão tudo bonitas, por quê? Porque Lula deu condição. Se um pedreiro hoje tem uma vida boa, por que ele tem uma vida boa hoje, o pedreiro tem? Porque Lula investiu, dando aumento acima da inflação, levantou o salário, investiu na Minha Casa Minha Vida, investiu nas construções para poder construir, financiamento barato, e nós vimos um grande homem como Lula. Então isso é que eu defendo essa maravilha desse homem Luiz Inácio Lula da Silva, e que nós temos que defender e dizer para essa juventude de 20 a 40 anos, trabalhar em cima dele, conscientizar eles para não perder o que nós estamos perdendo, porque muitos eu chamo até de capataz de fazenda, às vezes eu falo com eles, e chamo de capitão do mato, porque ele passou por lá da Casa Grande, porque ele tem um salário aí de 4, 5 mil, a mulher também trabalha, tem uma rama, tem 2, 3 casas, eu não quero que pequenininho na minha sua casa própria, não quero minha casa, minha vida, minha dívida, Lula é um maravilhoso. Então eu quero dizer para você, um homem simples, né, lá do Nordeste, que pagou uma dívida externa impagável, deixou 370 milhões de dólares no caixa, levou o país à 6ª economia do mundo e tirou 40 milhões da miséria, pegou o filho da Nordeste, o filho de Semente Pedreiro, as pessoas mais simples, e levou uma grande faculdade, virar engenheiro, virar médico, virar doutor. Isso é coisa de fantástico. O mundo aí não aceita isso não, os grandão não aceitam isso não. Como que competir as filhas da doméstica chegaram no shopping, né? Chegaram no shopping e se confundiram com a patroa. A patroa chegou lá, a doméstica, a diarista, o pedreiro, a doméstica chegou lá e falou assim: eu queria que ela assistisse com a minha filha. O que ela é? Hein? Enfermeira? Não. Ela é médica formada na Universidade Federal. Que dia que já teve isso? Só no governo. E essa perda nós não vamos aceitar. Então eu quero dizer, nós vamos
fora. Pedro falou assim: Senhor, Jesus falou: é mais fácil um caminho passar no fundo do agulha do que um pobre, do que um vivo entrar no reino do céu. Então, Pedro disse: quem se salva, Jesus? Jesus disse: para Deus tudo é possível. Vai ter também. Mas eu quero dizer, Deus estava do lado da esquerda. Só que Deus era para todos. Ele equilibrava para todos. Ele abençoava os grandes, mas Jesus nasceu na manjedoura, filho de um carpinteiro, né? Foi excluído, foi humilhado, foi crucificado para que o povo tivesse a liberdade, a salvação. E nós vemos que quem acabou com ele foi a extrema direita, essa que caiu. E hoje usa até os evangélicos. Eu sou evangélico na Semana de Deus, é pastores. Porque hoje, infelizmente, nós estamos numa hora difícil de ver essas coisas que estão acontecendo ali. E eles usando a extrema direita e usando a palavra de Deus. Mas não adianta usar o nome de Deus, não. Porque Deus joga por terra. Deus jogou a coisa boa por terra e o filho de coisa boa também vai cair por terra e não vai chegar. Porque essa é a vontade de Deus que cuida dos pequeninos. Porque Jesus disse que tem um copo d'água. Quando meus pequenos não guardam a mão vazia. Lula não tem um copo d'água, não. Ele deu um mar de águas cristalinas para o Nordeste da transportação do Rio São Francisco. Enquanto um lá foi lá e curou, passou um marcãozinho, disse que era ele. Jamais foi ele. Foi o Lula que fez isso. Então eu quero dizer que nós temos que ter essa guerra, essa luta a favor de Lula, né? Uma luta maravilhosa. Eu vejo quando a gente chega no supermercado, a pacote de arroz era 40 conto na época de coisa ruim, né? Hoje era 12, 13, 15 reais, 16. Caiu tudo, gente. Não adianta, caiu tudo, vai continuar caindo. E tem uma coisa, a extrema direita vai cair no tempo. Porque se essa é a vontade de Deus, que Lula ser o quarto mandato, ele vai ser. Ninguém tira como Deus pôs ele pela terceira vez, né? E tira o biscoito também, está aí como pré-candidato a deputado federal. Se for essa a vontade de Deus e a vontade do povo, ninguém vai afastar isso. Mas quero dizer para todos vocês, né? Quero agradecer por tudo, pela recepção, pelas palmas, e dizer para vocês: é maravilhoso estar diante de um grande líder que se chama Luiz Inácio Lula da Silva, porque Deus contou as coisas ao sábio entendido e revelou o pequenino, revelou aquele homem para mudar a história desse país, para confundir a mente desses aí. E quer dizer, e é o homem mais democrático, é o homem que respeitou os três poderes, respeitou o poder executivo que foi lhe dado para ser o presidente executador, respeitou e honrou o poder legislativo, que é apenas o deputado do Senado, o deputado da nossa lei, e respeitou o judiciário, que é a primeira coisa que nós temos que respeitar, o nosso judiciário, que são os ministros do Supremo, nunca ameaçando pegar. Viva o Brasil! Viva Lula! Viva o maior presidente! É o maior presidente da história do Brasil! Muito